No início da pandemia, já foram doadas aproximadamente 600 toneladas de alimentos para cerca de 30 mil famílias. Além do alimento físico, as pessoas que muitas vezes se encontram desempregadas e até desabrigadas recebem também uma palavra de fé para que tenham forças para seguir em frente e superar as dificuldades. Fique por dentro de outras notícias do mundo universal por meio do portal universal.org. Universal News. Esta é a Rede Aleluia. ZYB 900, Rádio 99.5 FM, 99,5 MHz. E ZYK 689, 960 kHz. Rádio São Paulo. De segunda a sábado, 9 da noite, não perca Gênesis na Record TV. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A superprodução que mostra grandes passagens da Bíblia, como a história de Abraão, o homem que se tornou o pai da fé. O líder é Deus. E nesta terça, dia 25, você vai acompanhar dois momentos emocionantes: a destruição de Sodoma e a mulher que vira estátua de sal. Capítulo especial de Gênesis na Record TV. Tem gente que escolhe ser médico, tem gente que escolhe ser engenheiro. Eu escolhi ser samurai. Antes de eu ser sushi man, eu era baterista de uma banda. Tive que fazer uma escolha. Ainda bem que eu escolhi ser sushi man. E hoje eu sou sushi chef, numa badalada rua de São Paulo. Quando eu era mais jovem, meu pai decidiu chamar a nossa família pra gente comer num restaurante japonês. E eu me lembro que meu pai, nessa época, ele pediu o prato mais barato da casa. E eu não sei se pelo fato de o prato ser o prato mais barato do cardápio, esse prato nunca chegou até a minha mesa. Desse trauma, eu tirei uma lição muito importante na minha vida, que é o bom atendimento. A gente nem olha o cardápio, ele sabe exatamente o que a gente gosta. E ele sempre foi assim, esse é o Fabrício, isso é dele. Meu nome é Fabrício Matsumoto, sou samurai, sushi chef, empresário, eu sou a Universal. Conheça essa e outras histórias. Acesse eusouauniversal.com. Atenção, emissoras autorizadas a transmitir a nossa programação. Em 5 segundos, programa Inteligência e Fé. A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta segunda-feira, 24 de maio. Onde você estiver nos ouvindo, que a paz do Espírito Santo encha o seu entendimento. E também que a força, a coragem, a valentia esteja com você, em nome do Senhor Jesus. Muitas das desculpas que nós damos para não fazer alguma coisa, desculpas do tipo, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não sei nem por onde começar, e coisas do tipo, na verdade, são cortinas de fumaça que escondem a verdadeira razão porque nós não fazemos aquilo que queremos ou sabemos que deveríamos fazer. A verdadeira razão é que nos falta coragem. Coragem. Porque se você tiver coragem, sempre há alguma coisa que você possa fazer, ainda que seja um pequeno passo na direção daquilo que você quer. Mas o medo é o maior gerador de desculpas. E as desculpas trazem conforto para a pessoa, enganando-a, dizendo, olha, eu não posso por causa disso ou por causa daquilo. Na verdade, você não faz porque você não tem coragem de fazer. Fique comigo aqui. Eu vou
elaborar um pouco mais sobre esse assunto. Preste atenção, eu não estou aqui para te condenar, porque todos nós temos medo, todos nós temos receios, temores, timidez. Mas o que nós podemos fazer a este respeito? Aliás, a razão porque todo ser humano, toda criança, não é? E até adulto, anseia por um super-herói, gosta de super-heróis. Você se lembra quando você era criança, você provavelmente tinha um super-herói favorito. Não sei se era o Super-Homem, se era o Batman, se era Mulher Maravilha, o que era o seu super-homem ou o seu super-herói preferido. Mas por que o ser humano gosta de histórias de super-herói? Exatamente para vencer este medo, vencer esta sensação de limitação que todos nós temos. E o super-herói nos traz esta ideia de que é possível. O super-herói é aquela pessoa que ultrapassou um limite humano. Por isso ele é super, ele está acima dos poderes humanos. Então, ele capta a nossa imaginação. Poxa, imagine se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer aquilo como este super-herói. Então, na verdade, o que há dentro do ser humano que o atrai para histórias de super-herói, na verdade é a busca por Deus. Olha só o que diz esse versículo aqui. Preste atenção, se isso aqui não é o melhor super-herói, eu não sei o que é. Olha só o que disse o profeta Jeremias, lá no capítulo 20, versículo 11. Ele diz assim: mas o Senhor está comigo, como um valente temível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Eu acho que Jeremias também tinha um desejo de ter um super-herói, só que ele não imaginava um mito. Ele cria no verdadeiro super-herói que é Deus, o Senhor. O Senhor está comigo como um valente temível. Então imagine, vamos usar a imaginação, né? Se você soubesse que o super-homem está do seu lado, né, te garantindo, o que você faria? O que você faria? Onde você entraria? Com quem você falaria? O que você tentaria realizar? O que você faria? Você teria aquela garantia de que qualquer perigo, qualquer necessidade, ele estaria ali para te ajudar, não é verdade? Tudo bem, agora sai da fantasia e venha para a realidade. A realidade é que o Senhor está aí com você, ou quer estar com você, muito mais do que como um super-homem, porque ele não é homem, ele é Deus. E Jeremias, querendo encontrar palavras para descrever esse papel que Deus cumpre na nossa vida, só pôde falar: o Senhor está comigo como um valente temível. Então imagine você estar do lado de um valente que só a aparência dele assusta os seus inimigos. Assim é Deus do seu lado, que assusta o mal, que assusta as forças malignas deste mundo que estão ao seu redor querendo te fazer tropeçar. Mas é preciso que você tenha consciência deste valente temível aí do seu lado. Deus é com você. Por isso, na sua palavra, ele sempre falou: não temas, não temas, não tenha medo. Então, se você tiver essa consciência da presença deste valente temível do seu lado, os seus temores vão desaparecer. Porque quem tem medo aqui, na verdade, são os seus inimigos, do valente temível que está do teu lado. Você consegue entender? Você consegue captar isso? Porque o dia que você entender isso, então você não vai mais viver refém dos seus medos e os seus medos não vão mais ficar gerando desculpas como uma fábrica de brinquedos que gera brinquedos. Não. Os seus medos não vão mais gerar desculpas. Você não vai mais aceitar se esconder por trás de uma desculpa. Ah, eu não posso por isso, eu não consigo por causa daquilo, me falta. Ah, se eu tivesse... Acabou a desculpa. No lugar da desculpa, há a coragem, há a certeza. Deus está comigo.
e se Deus está comigo, o que eu tenho coragem de empreender? O que eu tenho coragem de tentar, de buscar? Então, esta coragem é que precisa estar dentro de você. Passe a vencer esses medos, tendo consciência de quem está ao seu lado. Deus quer estar aí junto com você. Mas você precisa, para ter essa consciência, você precisa pensar, prestar atenção mais nele, porque você não vai vê-lo como você vê um super-herói nas telas do cinema ou da TV. Você não vai ver Deus. Deus está aí do seu lado, mas você não pode tocá-lo, você não pode vê-lo. Mas você precisa ter a consciência da presença dele aí com você. Aí é que entra a fé. Eu tenho certeza que Deus está comigo aqui agora, do meu lado. Eu tenho certeza que ele está nestas palavras que eu estou falando, e onde estas palavras estão chegando, Deus está chegando também e fazendo aquecer, ferver o seu coração aí. Eu tenho certeza disso. É a fé. Esta fé que eu tenho, você também tem. Basta você usá-la, você utilizá-la. A fé é alimentada pelas palavras de Deus. Porque você se fortalece agora que você me ouve? Porque eu estou te falando as palavras de Deus. Eu não estou falando aqui de um doutor, de um professor, de um autor qualquer. Eu estou falando de Deus, as palavras de Deus para você. Estas palavras trazem fé, coragem, vida para você. Então, se você quer ter essa fé fortalecida, dê ouvido à palavra de Deus. Mas o problema é que você quer dar ouvido ao amigo, você quer dar ouvido às notícias, às fake news, você quer dar ouvido às redes sociais, ao que as opiniões dos seus amigos e parentes dizem. Esse é o problema. Você se liga em palavras e informações inúteis e fúteis. Então estas informações trazem para você o quê? Medo. Fazem de você um covarde, uma minhoca. Exatamente. Quando você ouve as palavras de morte, de negatividade, você se torna como uma minhoca, mole, fraco, querendo fazer um buraco na terra e entrar. Esse é o problema de muitos, porque são alimentados por estas palavras de morte. Então desperte, seja mais inteligente do que ficar se alimentando de palavras que trazem medo, dúvida, que fazem você se sentir como um verme. E alimente-se da palavra de Deus. Eu vou novamente citar aqui a referência para você guardar essa referência e quem sabe você poderia até pegar esse versículo, escrever num papel, colocar lá no teu espelho, colocar em um lugar visível que todos os dias você pudesse olhar para estas palavras e se lembrar do que está escrito a respeito de Deus com respeito a você. Jeremias 20:11. O Senhor está comigo como um valente temível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Pega essa palavra para você. Abrace com fé. Não pega essa palavra como amuleto, não. Como frase de efeito, não, porque isso não vai funcionar. Pega essa palavra como a garantia de Deus para você. Coloque a sua fé, a sua força sobre essa palavra, que é apenas uma de muitas como ela que estão contidas aí na Bíblia que você tem na sua casa, talvez empoeirada. Pegue essa palavra e haja sobre ela, e você será muito mais do que um super-herói. Tu és o Deus do impossível. Ponho em ti minha esperança. Se agitado está o mar, tu me fazes sobre ele andar. Se a porta se fechar, tens a chave e o segredo, e pra mim tu abrirás, e o
preciso vou viver. Tu és o Deus que faz milagres. Põe em ti minha esperança. Se ferido eu estiver, sei que podes me curar. Se a dor me faz chorar, minhas lágrimas enxuga e a alegria faz brotar uma nova história. Tu escreverás. És poderoso pra fazer muito mais do que eu possa pedir ou pensar. A tua mão sobre mim me fará superar limites e eu alcançarei o teu favor. E todos saberão que és fiel. Tu és o Deus que faz milagres. Põe em ti minha esperança. Se ferido eu estiver, sei que podes me curar. Se a dor me faz chorar, minhas lágrimas enxugar e a alegria faz brotar uma nova história. Tu escreverás. És poderoso pra fazer muito mais do que eu possa pedir ou pensar. A tua mão sobre mim me fará superar limites e eu alcançarei o teu favor. O teu favor. És poderoso pra fazer muito, muito mais. Vou pensar. A tua mão sobre mim me fará superar limites e eu alcançarei o teu favor. Todos saberão que és fiel. E todos saberão que és fiel. O corpo e o sangue do Senhor Jesus. Ele nos serviu com a sua vida. Um amor não de palavras, mas de sacrifício. Seria justo oferecermos apenas uma parte para alguém que por nós se entregou por inteiro? Participar da Santa Ceia é fazer um voto dizendo: assim como o Senhor se sacrificou por mim, eu também me sacrifico totalmente por ti. Isto é muito mais que um pedaço de pão, um cálice de suco de uva. É o símbolo do nosso casamento com Deus. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão,
Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia. Agora, por que a pergunta que você tem que responder ou ter respondida? Por que Jesus ordenou que nós observássemos a Santa Ceia regularmente? Por que não uma vez só na vida, como o batismo, por exemplo? Ele também ordenou o batismo, mas o batismo é um só. Por que a Santa Ceia repetidamente? Ora, é importante entender um princípio da fé e um princípio de qualquer coisa que você quer manter na vida. Sem a prática, você perde. Assim é a fé. A fé é como um idioma que você aprende, um outro idioma. Se você aprendeu o francês e você está falando, você está usando, e daqui a pouquinho você para de usar este idioma, você vai perdendo o vocabulário, você vai perdendo, até que você vai ficar só uma vaga lembrança. Você perde pela falta do uso. Assim é com uma habilidade. O profissional, o advogado que se formou, mas não pratica o direito, ele vai perdendo. É assim com tudo na vida. Então, a fé não é diferente. Se você quer se manter forte na fé, você tem que praticá-la. E a Santa Ceia é uma das formas que Deus praticamente nos obriga, digamos assim. Não é uma obrigação, mas é uma forma de dizer assim, olha, você vai parar um momento, periodicamente, para você se lembrar das raízes da sua fé. Por que você crê em Jesus? Por que você segue a palavra dele? Por que você tem certeza da salvação? E como você deve se manter para não perder esta salvação. Esta é uma das razões principais da Santa Ceia. E por isso nós não devemos deixar de participar da Santa Ceia. Bispo Emerson, Bispo Odivan, as pessoas que são verdadeiramente convertidas sabem disso e toda vez que há Santa Ceia, elas cancelam tudo e sabem, eu tenho que estar na igreja nesse dia. Nós tínhamos amigos na época de escola que nós mudamos de escola, mudamos de bairro e perdemos a prática de nos comunicarmos com aquelas pessoas. Às vezes eram melhores amigos, mas quando mudamos de casa, mudamos de bairro, não nos comunicamos mais com aquela pessoa. Daqui a pouco, nós nem a conhecemos mais. É como o senhor falou na Santa Ceia. A pessoa deixa de participar um domingo, uma quarta, um mês, 2, 3. Daqui a pouco, ela se distancia de Deus, ela perde a comunhão com Deus, e aí é que muitas pessoas têm naufragado na fé. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele ensina que o comer do corpo e o beber do sangue é algo que tem que ser feito em memória dele, confirmando realmente o que o Bispo Renato acabou de ressaltar, o Bispo Emerson, em memória de mim. Então, quando nós comemos do corpo, bebemos do sangue, não apenas para lembrar, mas para imitarmos o Senhor Jesus, imitarmos e ter dentro de cada um de nós sempre a memória do que ele fez por nós e do que nós temos que fazer para ter ele dentro de nós. Então, nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor em todo o Brasil, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você pode participar lá na Vila Mariana, Bispo Odivan, os horários e endereço. Em Vila Mariana estaremos às 7, 10, meio-dia, 15, 18 e 20 horas na rua Domingos de Moraes, 2051. Todos são os nossos convidados. E em Lausanne Paulista? Os mesmos horários da Vila Mariana, Avenida Direitos Humanos, 1190, na Zona Norte. E aqui no templo, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, no Templo de Salomão, e também na nossa Catedral do Brás, às 7 da manhã e ao meio-dia, aqui na 499, Celso Garcia 499, a nave auxiliar aqui do Templo de Salomão. Se você quiser saber o endereço da Universal mais próxima, acesse o nosso localizador pelo site universal.org/localizar. Não importa quem você é, se você é da Universal, não é da Universal, mas se você quer voltar para Deus, você anseia pela comunhão com Deus, você é bem-vindo nesta quarta-feira para participar da Santa Ceia do Senhor.
nesta quarta, em todos os horários, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. São 8h22. Nós vamos agora às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. Eu começo essa segunda-feira falando sobre ansiedade. Dados do YouTube do mês de maio deste ano apontam que a busca por vídeos relacionados à saúde mental alcançou seu maior patamar. Palavras como ansiedade, depressão e relaxamento mental foram as mais procuradas na plataforma, com destaque para o termo ansiedade, que em maio teve o seu maior pico em um ano, ficando atrás apenas de abril de 2020, que foi o mês que marcou o início da pandemia aqui no Brasil. As pessoas procuram através da internet respostas para as seguintes perguntas: como vencer a ansiedade e como tratar a ansiedade? O momento de pandemia agravou esse quadro que já era muito comum no Brasil. Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 2020 apontou um aumento de 90% dos sintomas de depressão entre os brasileiros. Um panorama que foi confirmado por outras pesquisas da Associação Brasileira de Psiquiatria e pela Universidade Federal de Santa Maria, que apontavam para uma piora na saúde mental da população do Brasil desde maio de 2020. Situação que a gente sabe que pode afetar todas as áreas da vida de uma pessoa, desde relacionamentos, vida profissional, enfim. A questão é que a gente vê que as pessoas estão sofrendo e em busca de respostas para colocar um fim na ansiedade e na depressão. Esses sintomas, esses transtornos emocionais, são sintomas de uma raiz que é a ausência da fé. O contrário da ansiedade, né, quando você anseia por uma coisa, você não consegue controlar essa ansiedade, é o oposto da fé, que é a certeza do que eu espero. Né? A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Se você tem certeza, você não fica preocupado, você não fica ansioso. Então é o contrário da ansiedade. Então, se o mundo está se tornando mais ansioso, é porque o mundo está abandonando a fé. Então, se as pessoas querem a cura da ansiedade, não é um ansiolítico que vai curar. Elas têm que se voltar para a fé, se voltar para Deus, porque a fé é que vai dar a ela o controle desses sentimentos e dessas ansiedades. Fica a dica. Próxima notícia. A Receita Federal ela vai liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021 hoje. O primeiro pagamento está programado para acontecer no dia 31, que também marca o fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Neste ano, as restituições serão realizadas em 5 lotes, que devem ser finalizados em 30 de setembro. Vale ressaltar que precisam realizar aí a declaração do Imposto de Renda as pessoas que receberam ao longo de 2020 mais de R$ 20.559,70 em rendimentos tributáveis, possuía bens com valor total de até R$ 300 mil em 31 de dezembro do ano passado e teve ganhos com venda de bens ou mesmo com operações na Bolsa de Valores. Todos os critérios para a declaração e outras informações sobre o assunto podem ser encontrados no site gov.br/Receita Federal. Sem comentários. Pode seguir para a próxima. Essa é mais informativa, Bispo. Uhum. A nossa próxima são 2 notas sobre relacionamentos. E vingança, na verdade, né? A primeira, ela se refere a uma influenciadora digital alemã que, depois de ter terminado um namoro, decidiu se vingar do seu ex-parceiro. 3 meses depois do término, ela contratou um ator e fez um ensaio fotográfico vestida de noiva, simulando o próprio casamento. Chegou até a envolver as amigas nas imagens para dar mais veracidade ao evento. E ela realmente conseguiu tirar uma reação do ex-namorado dela, que chegou a perguntar se ela tinha traído ele enquanto eles ainda namoravam. Ele chegou aí na casa da moça, que afirmou não ter atendido e até bloqueou o rapaz de suas redes sociais. Segundo ela, estava satisfeita com a vingança, mas não queria a volta do namorado. E aqui no Brasil, aconteceu também um caso de vingança na semana passada, só que muito mais grave lá na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Uma mulher ela tentou cometer suicídio e matar a própria filha para supostamente se vingar do seu ex-marido. De acordo com a Polícia Civil, ela bateu o carro que dirigia de frente com uma carreta. A criança sofreu apenas alguns arranhões e a mulher ficou gravemente ferida. A Polícia Civil decretou a prisão preventiva da motorista. De acordo com as informações fornecidas, é possível entender que o ex-marido era tudo para essa mulher e quando ela percebeu que não havia mais volta no relacionamento,
ela se desesperou. Você vê dois extremos, né? Uma que foi pro lado da vingança, contratou um ator para fingir casamento, que por mais louco que isso pareça, uma solução muito melhor do que esta lá do Sul. Mas nos dois casos, isso aponta para o desespero das pessoas em terminar um relacionamento para o qual elas não estavam preparadas, nem para o relacionamento e nem para o término deles. Então, novamente, a gente volta ao ponto da primeira notícia: falta de fé. Porque se a pessoa está colocando todas as fichas dela em cima de um relacionamento, quando ele acaba a vida dela. É isso que acontece. Infelizmente, as pessoas não entendem o primeiro relacionamento que a gente tem que ter com Deus, o segundo com nós mesmos, e só aí nós podemos ter um relacionamento sadio com uma terceira pessoa. E a última notícia, Cíntia? Bom, na última sexta-feira aconteceu o torneio de futebol no Centro de Atendimento Socioeducativo em Pernambuco. O campeonato ele foi organizado pelo Programa Social Universal Socioeducativo e muito mais do que atividade física, o evento tem melhorado a relação entre os internos. Os voluntários conseguem ensinar através do jogo aos reeducandos a importância da união, da disciplina e do cumprimento das regras. Além da organização do torneio, o Universal Socioeducativo fornece o material esportivo para atividade, como bolas, uniformes de jogos, troféus e medalhas. Desde que a atividade começou a ser desenvolvida no local, foi notada uma melhora no comportamento desses jovens. O local, que antes era marcado por rebeliões, fugas, tentativas até de homicídio e diversas brigas, viu a situação ser pacificada através das ações sociais. Esse trabalho, essas ações sociais da Universal tem restaurado milhares e milhares de jovens em todo o Brasil. Não só aqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas ou que estão com algum problema com a lei, mas aqueles que estão na ociosidade e muitas vezes não estão estudando, não estão trabalhando, os seus pais perderam o controle, e eles encontram nestas ações sociais da Universal, que acontecem aí em vários lugares, comunidades, cidades, centros urbanos, eles encontram nessas atividades um apoio e um desenvolvimento da fé, da própria vida, do caráter, e encontram uma direção para as suas vidas. Então essas ações têm acontecido em todo o Brasil, e se você quiser saber mais a respeito destas e outras ações sociais da Universal, você pode encontrar um relatório completo sobre isso no site universal.org/social. Cíntia, muito obrigado, bom dia e até a próxima. Obrigada, Bispo. Até mais. 8h30, nós já voltamos para falar com você sobre este domingo do reencontro. Um dia o sol não vai brilhar no céu, que dirão se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então no ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão.
Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha, Ele dá chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais como pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz pintar a escuridão. Levanta, venha, Ele dá chance para te salvar. Não deixes que o teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Já faz tanto tempo. Eu me afastei do Senhor. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu sei que eu não mereço. Mas se existe alguma chance, eu quero tanto. Eu preciso tanto. Pai. Pai. É tempo de se reencontrar com Deus. Neste domingo, 30 de maio, o domingo do reencontro. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Daniele, eu tenho 30 anos e eu desde a minha infância eu frequentava a igreja, conheci a igreja ainda criança, passei toda a minha adolescência, juventude, vivendo os caminhos de Deus, as coisas que eu aprendia na igreja, nas reuniões. Era uma pessoa prestativa, estava sempre frequente, mas eu não tinha o Espírito Santo. E num dado momento da minha vida, eu comecei a olhar para as coisas de fora, aquilo que eu nunca tinha vivido, relacionamentos, amizades, aquilo que o mundo oferecia e eu nunca tinha provado. E eu acabei me afastando nessa época. E nesse período eu fui me envolvendo cada vez mais com aquilo que o mundo estava me oferecendo, com os amigos, as festas, as baladas, os relacionamentos. Tive um relacionamento homossexual, vivi com uma pessoa durante um bom tempo e a minha vida era vazia. Eu vivia um conflito muito grande dentro de mim, porque eu buscava nas pessoas e nas coisas algo que me preenchesse. Eu tinha uma inquietação dentro de mim, eu queria buscar alguma coisa que me satisfazesse e eu não encontrava isso em lugar nenhum. Eu comecei a beber muito e ficava muito descontrolada, muito nervosa, agressiva. Tinha brigas com essa pessoa com quem eu vivia, agressões físicas, verbais.
E aquela angústia que era constante dentro de mim. Toda noite, antes de dormir, eu me sentia muito mal, tinha medo de morrer. Parecia que eu ia morrer, eu ia acordar presa num caixão. Eu tinha essa sensação ruim dentro de mim. Era algo que me perturbava muito. E pensava que a qualquer momento eu podia morrer sem a minha salvação, porque eu sabia da verdade. Então a minha mente era muito confusa, era muito... Eu vivia um vazio muito grande, eu não conseguia preencher com nada, com ninguém. Eu ficava muito, muito triste mesmo. Hoje, falando assim, são 2 anos, mas para mim foi como se fosse uma eternidade o que eu vivi. Foi um momento muito difícil da minha vida e eu vivi muito mal mesmo durante esse tempo. Foi muito terrível para mim. Eu já tinha experimentado muitas coisas no mundo, né? Tudo aquilo que eu achava que podia me preencher de alguma forma e nada me preenchia. E eu comecei a me lembrar, via, né? Os meus pais ainda estavam na igreja, permaneceram, então eles sempre falavam, davam uma palavra. Eu via na televisão a programação da igreja e aquilo começou a me despertar. Poxa, é ali que eu preciso, é ali que eu vou encontrar. Eu sabia da palavra, eu não tinha experimentado o Espírito Santo de fato, de verdade, dentro de mim. Mas eu sabia um caminho. E foi quando eu percebi que se eu continuasse daquele jeito, a minha vida só ia piorar ainda mais. E para não pagar o preço dessa piora, eu decidi voltar mesmo. Então foi aí que eu decidi voltar. E no meu retorno, eu voltei para a mesma igreja que eu frequentava. E fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Ninguém me olhou mal, ninguém me apontou o dedo. Me abraçaram como uma família mesmo. E ali eu percebi o amor de Deus por mim. Foi quando eu me entreguei de verdade mesmo para ter uma nova vida que até então eu não tinha vivido. E eu passei pelo processo de libertação, abandonei as coisas que eu estava vivendo, cortei todos os elos que eu tinha com o mal. Todas as amizades, relacionamentos, os costumes, as manias, fui deixando tudo ali para receber o Espírito Santo. Depois de um tempo buscando, intensificando a minha busca, buscando a cada vez mais, com aquela sede de ter algo que eu nunca tinha tido na minha vida, foi quando eu recebi o Espírito Santo. E para mim foi o melhor dia da minha vida. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu vi que eu não tinha mais, que eu não precisava mais de nada, de ninguém. De nenhum sentimento, de nenhuma pessoa ali do meu lado para me preencher, de nada nesse mundo. Foi a melhor coisa que eu recebi na vida. Eu fui completa por dentro, algo completou dentro de mim, me bastou, sabe? Não precisa mais nada, é isso. É o que eu vinha buscando, que eu não encontrei em lugar nenhum. E me trouxe uma paz, um prazer assim que nada nesse mundo paga. É a melhor coisa que eu tenho. E eu, todos os dias, fui buscando mais, cada vez mais. E de lá para cá, minha vida é outra completamente. Tudo foi se transformando aos poucos, mas assim, de uma forma natural. Não precisava fazer força para mudar, não. Já estava dentro de mim. Eu encontrei uma pessoa com quem eu me casei, um homem de Deus, que me traz paz também. Um relacionamento saudável, sadio. Construímos uma família, tenho meu filho. Tudo vem do altar, tudo vem de Deus, tudo vem do Espírito Santo. A minha vida é completa. Não tenho nem palavras para expressar o que tem dentro de mim, essa alegria que eu tenho. É a minha maior alegria, a minha maior riqueza é o Espírito Santo. Veja que a Daniele não foi questionada quando ela voltou para a fé, quando ela voltou para a igreja, apesar de ter feito tanta coisa errada. Hoje ela fala como testemunho, mas quando ela chegou, ela foi bem recebida, não foi julgada. E é isso que vai acontecer neste domingo para você, com você, que quer voltar para a fé. A mesma coisa aconteceu lá com o filho pródigo. O filho pródigo estava todo cheio de culpa, humilhado, envergonhado, dizendo: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados dele têm uma vida melhor que eu estou levando agora. E vou pedir para o meu pai para me aceitar como um dos seus empregados, porque eu não mereço mais ser chamado seu filho. E quando ele chegou, ele foi falando logo para o seu pai: ó, pai, me perdoa, me aceita e tal, pequei contra ti, pequei contra os céus. Ele começou a se desculpar com o pai, e o pai interrompeu o seu discurso e simplesmente o abraçou e falou: meu filho, não precisa falar mais nada, o que importa é que você está de volta. O que estava morto reviveu e mandou fazer uma festa.
É isso que vai acontecer nesse domingo. Haverá festa nos céus pela sua volta. Se você quer voltar e se reencontrar com Deus, neste domingo do reencontro, nós estaremos esperando por você. Sem perguntas, sem questionamentos do que houve, do que você fez, do que aconteceu. Simplesmente a alegria de ter você de volta na casa do Pai. Neste domingo, o Bispo Emerson, o Bispo Odivan, será o domingo que vai recomeçar a história de vida de muitas pessoas que têm saudade de Deus, que sabem onde elas tropeçaram, caíram e estão esperando o momento para voltar. Com força ou sem força, elas vão voltar neste domingo. E se você soubesse o quanto o Pai, Deus, anseia por esse momento, mas o primeiro passo é seu. É bíblico. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Sem questionamento, sem perguntas, mas se torne para Deus. Como o Bispo Renato falou, o filho pródigo, com certeza, além da fraqueza espiritual, ele ainda tinha fraqueza física, porque nem a comida dos porcos ele conseguia comer. Mas uma coisa importante aconteceu, ele caiu em si, ele olhou a real situação dele. E é o que precisa acontecer com você. Olhe ao seu redor, olhe para a sua vida, dentro, fora, em todos os aspectos. Você irá perceber como era a sua vida com o Pai, com Deus e como ela está agora. O filho pródigo caiu em si e voltou. Então, domingo agora é o dia de você, tomar também essa decisão. E você que já é da fé e conhece alguém que se afastou, faça este trabalho, este ato de fé esta semana. Ligue para essa pessoa, convide-a para voltar. Traga uma pessoa que está afastada para se reintegrar aos da fé, neste domingo, em qualquer igreja universal. Lá em Lausanne Paulista, Bispo Emerson. Avenida Direitos Humanos, 1190. Será o domingo do reencontro com Deus. E como eu disse e repito, o Pai, ele anseia por esse momento. E na Vila Mariana? Vila Mariana, estaremos nesse dia especial de domingo às 7, 10, 15 e 18. O endereço é Rua Domingos de Moraes, 2051. E no Templo de Salomão, às 7 da manhã, com o Bispo Adilson, às 9h30 eu estarei com vocês e às 18 horas o Bispo Júlio Freitas. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus, o domingo do reencontro. Vamos conhecer a história do Joubert agora. Ele vai contar como foi que ele se restabeleceu na sua vida depois de chegar no fundo do poço. Meu nome é Joubert de Souza, tenho 35 anos, sou empresário no ramo do mercado financeiro. Tive uma família muito unida na minha infância, porém a vida financeira muito limitada. Morava com a minha mãe, com meus irmãos. Eu trabalhava, porém eu não conquistava. Trabalhava, ganhava até bem, porém eu não conquistava. Nem roupas eu tinha. Trabalhava como vendedor. Eu tinha vontade de ter uma vida diferente, porém não conseguia. Eu trabalhava bastante, porém não via a cor do meu dinheiro. Eu tinha uma responsabilidade na casa da minha mãe, de mensalmente pagar a conta de telefone. E várias vezes, vários meses, essa conta de telefone era cortada porque eu não conseguia pagar. Não tinha expectativa nenhuma. Dentro de mim era uma frustração. Um amigo em comum, na época, que trabalhava comigo, me falou da Igreja Universal. E aquele dia eu participei da reunião. Me despertou algo dentro de mim novo, uma esperança nova, uma convicção nova, algo que eu não tinha. Quando eu ouvi falar do dízimo, sobre a fidelidade a Deus, sobre o temor a Deus, sobre a primícia, eu me tornei fiel a Deus. Passei a ser dizimista fiel. Após eu me tornar dizimista, eu já comecei a ver as diferenças. As coisas já começaram a mudar. Primeiro dentro de mim. Aquela pessoa insegura, aquela pessoa que não sabia o que queria, indefinida, eu passei a ser definido. Eu passei a ser um homem definido. Um dos primeiros milagres, uma das primeiras respostas que eu vi de Deus foi que começou a sobrar.
eu comecei a enxergar o meu dinheiro, comecei a ver o meu dinheiro. Fiz um consórcio que eu comecei a pagar esse consórcio, comecei a fazer o consórcio e a pagar esse consórcio, algo que outrora eu não conseguia fazer, nem a conta de telefone eu conseguia pagar mensalmente. Saí da empresa que eu trabalhava, pedi o acerto e fiz o investimento nesse acerto. Foi daí que eu comecei a trabalhar por conta. E as coisas foram mudando paulatinamente. E logo eu comprei meu primeiro automóvel, coisa que era assim, um sonho. Depois conquistei meu apartamento, comecei a ter visão, as coisas começaram a desenvolver, começaram a progredir. Eu conquistei uma empresa bem localizada, de 2 andares, com 8 funcionários. Hoje, Deus tem abençoado. Hoje não me falta nada. Graças a Deus, hoje a gente vive bem, moro bem, ando bem, a gente viaja constantemente, a gente anda nos melhores lugares da cidade. Meu filho estuda nos melhores colégios de Goiânia. Deus tem feito algo que eu sempre sonhei na minha vida. Graças ao dízimo, graças à chegada da igreja, graças à fé. Deus tem dado visão de coisas grandes. Nesse período de pandemia, nós dobramos a quantidade de funcionários da empresa. Em vez de muitas empresas fechando, muitas empresas demitindo, nós não. Nós estamos ampliando o nosso negócio. Estamos crescendo, estamos fechando mais parcerias, estamos desenvolvendo o nosso negócio. Deus tem honrado, Deus tem abençoado. Vale a pena ser dizimista. Antes de eu ser dizimista, eu trabalhava muito, mas eu não via a cor do meu dinheiro. Eu não conquistava, não tinha nada. Nem roupas direito eu tinha. Não tinha nem esperança. Eu entregava dízimo em torno de 50 a 70 reais. Hoje, recentemente, eu já entreguei um dízimo 100 vezes mais. A gente vê que Deus é fiel em relação aos dízimos. Deus, ele realmente prospera as nossas vidas. Minha maior riqueza é o Espírito Santo. Nas dificuldades, nos momentos difíceis, Ele que me fortalece, Ele que me guia, Ele que me orienta. Então, a minha maior riqueza é o Espírito Santo. A gente conquistou prosperidade, riqueza, conquistou coisas assim que eu nunca sonhava em conquistar. Porém, a gente vê que isso não é o mais importante. O mais importante é o Espírito Santo. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos a Betel fazer o voto de Jacó, para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. Você pode procurar uma Universal já hoje e se inteirar sobre esta grande oportunidade de recomeçar a sua vida como Jacó, como Joubert falou, que teve o recomeço da sua vida através desse pacto de fidelidade com Deus. É o propósito de Betel. Nós iremos a Betel, lá no final da Fogueira Santa, para levar o seu nome neste lugar chamado a Porta dos Céus. 8h52. Vamos à última palavra com o Bispo Macedo. Já voltamos para orar por você. E agora, com você, a Palavra Amiga
do Bispo Macedo. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu queria tratar hoje do problema de maldição. Maldição. Você sabe que, às vezes, acontece muito na nossa humanidade, né? na Terra. A mãe chega para a filha e diz assim, olha, você está fazendo isso comigo, seus filhos vão fazer pior com você. E essa palavra é capaz de fazer possível com que os filhos daquela criatura venham fazer exatamente como a mãe dela havia aprendido. Quer dizer, lançou uma maldição e a maldição pegou. Então, muitas pessoas, infelizmente, têm vivido uma vida amaldiçoada, uma vida maldita. Porque tem gente que nasce e não tem pai, nem conheceu a mãe. Tem gente que foi jogada no mundo e não sabe por que veio aqui, nem sabe para onde vai, simplesmente vive uma vida limitada ao inferno, limitada ao fracasso, limitada à maldição, ou melhor, às maldições. Na realidade, minha amiga e meu amigo, Paulo fala aos Gálatas, ele diz o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a humanidade nasceu depois do pecado, logo após o pecado de Adão e Eva, entrou a maldição na humanidade. Entrou a maldição nas gerações de Adão e Eva. E essas maldições vêm perseguindo a humanidade ao longo dos milênios. Deus, minha amiga e meu amigo, na sua infinita misericórdia e compaixão, e querendo dar uma chance, uma outra chance para a humanidade, ele enviou Jesus para se tornar maldito, para agarrar a maldição de toda a humanidade sobre o seu corpo. Foi esse o propósito do Pai para com o seu Filho, Jesus. Em outras palavras, trazendo tudo isso a miúdo, quem está no Senhor Jesus, quem entrega a sua vida no Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, quem rende a sua vida 100%, tudo que é, tudo que pretende ser, tudo que tem, tudo que pretende ter, e diga-se de passagem, o que nós temos para oferecer a Deus? Não é verdade? Nada. Então, mas tudo que a pessoa é ou pretende ser, quando ela coloca no altar a sua vida, se entrega para o Senhor Jesus. Eu aceito o teu sacrifício por mim, eu aceito, eu me converto a ti, eu começo a seguir a tua palavra, começo a obedecer a tua palavra pelo que o Senhor fez por mim. Então, quando a pessoa toma essa decisão, a maldição que está na vida dela é retirada, é removida automaticamente. Por quê? Porque ela coloca a fé no Senhor Jesus, a maldição sai da vida dela. Então você, minha amiga e meu amigo, que se diz cristão, mas você tem sido uma pessoa maldita, é porque o seu cristianismo não está funcionando, a sua fé não está funcionando, porque você não se entregou 100%. Ou melhor, você deve ter se entregado com reservas, e aí não dá certo, não funciona. Quando a gente se entrega para o Senhor Jesus, é uma entrega total, é um casamento, que não tem divórcio, que não tem separação, que não tem plano B. Ou é ou não é? Então, quando a pessoa assume a sua fé no Senhor Jesus e vive nela, não há maldição que possa se aproximar dela, porque ela se torna a própria bênção pelo Espírito Santo que vem sobre ela.
Senhor meu Deus, debaixo de uma maldição, que estão aflitos, que estão como quem luta contra o vento, meu Pai. Desferem golpes no ar, colocam força, mas não tem resultado. Ó meu Deus, que eles venham te conhecer, que eles venham te encontrar, pois aqueles que estão em ti estão livres de todas as maldições. Se esta pessoa tão somente compreender isso e te buscar com todas as suas forças, meu Pai, eu estou certo de que não há maldição que ela possa ter herdado ou sido vítima por bruxaria ou praga ou qualquer outra fonte e causa de maldição. Eu sei que ela será livre, porque o teu sangue nos livrou, pagou toda a nossa dívida lá na cruz. Meu Pai, desperta esta pessoa para esta verdade e que ela então passe a te buscar com todas as suas forças, para que ela fique livre de toda maldição e comece uma nova história, uma história de bênção na sua vida, meu Pai. Eu te peço e te agradeço. Eu tenho certeza que o Senhor já nos ouviu. Abençoe a todos os que estão nos ouvindo. Esta semana seja uma semana de vitória. Aqueles que estão já no propósito de Betel, meu Senhor, deitando a sua cabeça no travesseiro toda noite, pensando nos seus sonhos, na fidelidade, em colocar o Senhor no topo da sua escada. Senhor, abençoe essa pessoa para que ela também se torne um descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Em nome do Senhor Jesus, e todos que creem digam amém e graças a Deus. Volta pra mim, sou eu o melhor amigo. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, de volta aqui com mais um Inteligência e Fé com você. Até lá! Pois eu te amo sim, te dou alegria, volta pra mim. Atenção! Encerra-se neste momento a rede de rádios para a transmissão da Igreja Universal do Reino de Deus. Esta é a rede